E a gente tá respondendo aquela primeira pergunta ainda de, beleza, ser gay é pecado? Sim. E a gente tá aguentando num sentido de prática da homossexualidade? Sempre vai ser. Em um sentido de identidade, não corresponde com a antropologia bíblica. Em um sentido de cobiça interior do meu coração, sim, é pecado também. Agora, se eu tenho essa inclinação interior e ela não é praticada nem como cobiça, nem como ato, não é? Você pode ser um cristão genuíno vivendo a fé profundamente genuína e como todo mundo tem inclinações que lhe apontam para fora do caminho da fé. Essa inclinação, ela pode lançar luz para a sua natureza pecaminosa. Ela não é um pecado em si, praticado. Ela vai ter a ver com o contexto das suas tentações. Sim, é uma das suas tentações. Ela lança luz pro fato que eu sou uma pessoa pecadora. Mas isso não é um pecado praticado em si. Então, quando você chega no ambiente de fé e tem uma fé genuína, existem muitos relatos de pessoas que abandonam até mesmo essa inclinação, né? Eu não acredito em cura gay. Você tá falando de relato de pessoa que mudou de É atração. o famoso ex-gay. Sim, Tem. sim. Aí é a atração, né? Isso, a atração mesmo. Foi o que eu comecei falando lá atrás. Exato. Que não é heterossexualização, objetivo. Exato. Não, objetivo, embora a mas tem pessoa pessoas- busque isto. Tem pessoas que conseguem Sim, ter sim. essa Aí experiência. isso é uma coisa muito né? importante pra falar. E eu conheço muitas pessoas que sabe, deram muitos testemunhos, contam as histórias de Sim, terem sim. abandonado e estarem em casamentos heterossexuais. E todo mundo em volta tá esperando. A hora que, na verdade, vai dar tudo errado e vai revelar que sempre foi gay mesmo. sim. E tava ali só forçado por algum tipo de cabestro religioso, né? Mas existem relatos muito genuínos de pessoas que viveram suas vidas em integridade, em casamentos, e relatam que venceram essas Só pra fazer um impulsos, complemento. né? Você falou assim, que eles abandonaram. Na verdade, abandonaram a prática e a E atração lhes abandonou. É, isso. É o Atração contrário. foi isso, Foi a tudo bem. atração que me abandonou. Porque ela sumiu. Ela Sumiu, né? Ela foi substituída. Você pode chamar de milagre, é a o parte que dos a efeitos pessoa da relata. regeneração, É o que isso. a pessoa relata. Mas eu não acredito que existe um processo que a igreja pode impor sobre o indivíduo, ou Não que tem. algum processo terapêutico vai trazer uma cura gay para aquele indivíduo. Não é? Não existe dentro da psicologia, da psiquiatria, nenhuma ferramenta, nenhum ferramental conhecido para tirar a homossexualidade de alguém. Não existe. Chega no psicólogo, eu quero uma cura gay, me venda aí uma cura gay. Não tem pra vender, não tem pra comprar. Não existe, entendeu? Não existe. Dentro do ambiente religioso, na fé, né, no cristianismo, a igreja não tem uma cura gay pra oferecer. Não é, pastor, eu quero ser crente, eu preciso muito largar isso aqui. Largar a homossexualidade. Me cure aí, faça uma oração na minha cabeça, tira o demônio de mim. Cara, isso não existe. Né? E na cabeça de muitas pessoas, sejam crentes ou descrentes, muitos acham que é assim. De que... Por que a pessoa sente... Eu já vi muito isso nas polêmicas recentes, Vilela. Eu vi muitos comentários de gente dizendo assim, ó... Não, isso é demônio. A pessoa sente essas coisas, isso é demônio. Né? Então, se você exorcizar... Tem de falar isso. Se exorcizar, sai. Né? Isso é horrível, assim. É até mal. Só pra não perder o demônio aí. Entra. Não, vamos perder o demônio, por favor. Para não entrar no demônio, toda vez que eu acho que eu não preciso mais falar nisso, aí eu vejo uma pergunta numa igreja que eu tenho de falar isso de novo. Assim, cara, não é que nós... esse cara é presbiteriano, então ele não acredita no diabo. Não tem nada a ver com isso. O diabo tá na Bíblia, tá lá, ele existe, tá. É que a Bíblia, ela não associa a homossexualidade a um demônio, em lugar nenhum, cara. Tu lê a Bíblia inteira. Não tem nem metade de um versículo dizendo alguma coisa assim, que pareça dizer que existe um demônio chamado homossexualidade. Em Levítico 18 e 20, é o comportamento, como eu já falei, como homem não te deitarás como se fosse mulher. Está se referindo ao comportamento sexual humano, ao coração caído humano. Romanos capítulo 1 fala que Deus os entregou aos desejos dos seus próprios corações. E eles começaram a viver essa vida que é de prática de pecado. 1 Coríntios capítulo 6, que está citando dentro de uma lógica de práticas, numa lista de Paulo, sobre o que as pessoas estavam fazendo. Então, as pessoas simplesmente associam porque ela não compreende, é muito complicado, e ela quer uma resposta simples. E faz parte de uma cultura muito espiritualista brasileira, de associar todo pecado, tudo que é mal, a necessariamente o diabo que está causando aquilo. Mas né? tu vê que a Bíblia associa um comportamento ao diabo, sabe qual é que é? Qual é? Mentira. A mentira. Pai da mentira. Ele é chamado por Jesus Cristo de pai da mentira. Mas quando o cara mente, ele não chega pro pastor e fala, eu acho que eu tenho um demônio, menti 3 vezes essa semana, você pode orar por mim para expulsar esse demônio? Não, ele não... O que a vossa palavra seja assim, sim, não. O que passa disso vem do maligno. Vem do maligno. Então, eu não estou dizendo que a pessoa mente porque está endemoniada. Eu estou dizendo que um comportamento que é associado a Satanás diretamente, nós não associamos. E outro que não é, a gente sempre associa. Porque, de certa forma, essa hierarquização de pecado. Vem também da ideia de uma má antropologia de achar que o ser humano é naturalmente bom,
E Sim. por isso todo mal vem de uma sim. ação direta do diabo, né? É verdade. Quando na verdade o pecado tá aqui dentro da gente, né? Toda cobiça, toda blasfêmia, toda ira, toda preguiça, né? Tudo tá aqui, vem da gente, né? É de dentro do homem que sai tudo isso. Jesus tem essa discussão com os fariseus, né? Por que é que os discípulos não lavam as mãos pra comer? Ah, sim. Aí Jesus diz, porque o que é impuro no homem não é o que entra, é o que Mateus sai. 15. É, o Aliás, que sai. esse texto é muito importante. Porque quando dizem assim, Jesus nunca falou contra a homossexualidade. Aí, veja, esse texto, Mateus 15, 16, 17 e 19, ele diz assim, o contexto é esse, né? Então eles estão sendo criticados porque não estavam lavando as mãos. Mas lavar a mão não era higiene, era ritualístico, né? Cerimonialmente, né? E aí ele fala, não, o que contamina o homem não é o que entra, o alimento, né? A mão, mas o que sai. E o que sai da boca vem do coração. Essa é a frase. O que ele está dizendo? Que o comportamento, o que eu falo, o que eu faço, o que eu vejo, o que eu toco, eu faço isto por causa do que está no meu coração. Aí ele diz assim, a mentira vem do coração, o homicídio vem do coração e a imoralidade, que é o termo porneia em grego. Imoralidade é um termo geral para toda a prática sexual que um judeu do século I considerava pecado. Isso inclui o quê? A prática da homossexualidade. Todas as práticas. É óbvio que inclui a homossexualidade. Então Jesus, de maneira indireta, está dizendo que o adultério é pecado, que a relação sexual antes ou fora do casamento é pecado, que a homossexualidade é pecado. Ele chama de imoralidade. E aí o pessoal que diz assim, não, Jesus só pregava amor, não falava nada contra. Primeiro, o fato dele não dizer uma coisa não é a sua aprovação tácita. Ele não está aprovando porque não disse contra. Segundo, se ele pensasse isto, ia criar uma confusão tão grande que ia aparecer, porque não havia um consenso judaico de que a homossexualidade é pecado. Não tinha esse debate. Uhum. Estão aqui debatendo. Tinha um debate sobre divórcio. Sim. E aí ele vai lá e se posiciona, né? Claro. E aí aqui poderia ter 3 programas sobre divórcio, porque tem um debate ali, pai, é só quando adultera, não sei o quê. Sobre homossexualidade não existe o debate, ninguém está discutindo isto. E se ele tivesse que contrapor isso, ele contraporia e apareceria. Porque seria um escândalo, seria uma coisa absurdamente nova. Agora, é bom pontuar isso aqui, e a gente tá abrindo parênteses dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses. Porque Mas faz parte. muitos querem seguir Jesus e querem rejeitar a revelação do Novo Testamento, de forma geral. Claro. Então, não, Jesus nunca falou disso. Ok, mas Jesus disse que enviaria o seu Espírito para que os seus apóstolos falassem de coisas que seriam desenvolvimentos posteriores da fé dele. E Paulo falou muito claramente sobre isso várias vezes. Ah, mas eu sou cristão, não sou paulino. Não, Isso é impossível. A igreja é apostólica. A igreja é apostólica. O ensino é apostólico. Exato. A igreja, não é fundamentada numa revelação de Jesus que nos é registrada pelos apóstolos. Não existe um texto que Jesus escreveu e eu só sigo esses textos. Tudo que a gente sabe sobre Jesus é mediado pelos apóstolos. Então como é que eu posso crer no Jesus dos evangelhos, mas não crer no Jesus das epístolas? Isso é impossível. E sem contar que Jesus está presente no Velho Testamento também. Também. Então, tanto o Antigo Testamento fala contra a entrega à prática homossexual, quando fala sobre não deitar com homem, né, e tudo mais. Alguns tentam reconfigurar esses textos. Não, na verdade é um texto sobre pedofilia, é um texto sobre... A gente pode falar entendeu? sobre isso. Mas é muito claramente, tem 2 dedos de teologia, cadê minha câmera? Lá no 2 dedos de teologia tem um vídeo inteiro explicando uma teologia da homossexualidade,